Amém, meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é uma satisfação, aleluia, glória a Deus, aprender com o Espírito Santo, aleluia, e anunciar para os irmãos aquilo que a gente aprende. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo, perdão, irmãos, vivemos em um mundo em que há muita violência, há muitos homens maus, sanguinários, sem amor. Há muita divisão, meus irmãos, há muita indiferença nesta terra em que nós vivemos. Nós sabemos, meus irmãos, que no mundo isso é normal, faz parte, pois diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno, não é verdade? Mas, irmãos, é com tristeza que eu digo para vocês que, infelizmente, no meio evangélico está acontecendo também muito desamor, muita indiferença, né, irmãos? Muitas brigas, está vendo? Muita confusão, falta de amor, né? Falta de afeto familiar, né? Coisa terrível. Meus amados irmãos, mas por que isso acontece no meio evangélico? Meus irmãos, por causa de uma aliança que foi proibida por Deus, por causa de uma conexão que muitas das vezes a igreja tem com o mundo. Meus amados irmãos, é por causa disso. E eu tenho para você nessa tarde um respaldo bíblico. Ou por que o mundo está se enchendo de violência? Por que, meus irmãos, acredite que eu vou dizer aqui. Quantas crianças elas nascem com problemas físicos? Né? Quantas crianças que nascem bastardos, nascem com problema, enfim. Meus irmãos, por quê? Por causa de uma união, por causa de uma aliança proibida por Deus. Aí, meus irmãos, quando alguém faz uma aliança que é proibida por Deus e vive uma aliança assim, aí, meus irmãos, entra a maldição. Entra a maldição. Aquelas pessoas não conseguem ser felizes, aquele lar não é uma bênção. Porque, meus irmãos, infelizmente o inimigo se infiltrou ali. Eu quero falar com vocês nesta tarde acerca de julgo desiguais. Eu quero falar com vocês nesta tarde, meus amados irmãos, acerca de união maléfica que não agrada a Deus. São uniões que trazem consequência. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Gênesis capítulo 6, verso 1 e 2, aonde, meus amados, diz assim a palavra: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Apenas esses 2 versículos. Meus irmãos, há alguém que ensina, meus amados irmãos, que, aleluia, houve violência na terra, houve muita brutalidade na terra, porque os anjos praticaram atos sexuais com as mulheres. Meus amados irmãos, é mentira. Não existe respaldo bíblico de que os anjos geraram filho com as mulheres. Meus irmãos, isso aí, meus irmãos, é uma falsa teologia, uma mentira. Porque está escrito na Bíblia Sagrada, meus irmãos, que os anjos não se casam. Meus irmãos, os anjos, meus amados irmãos, aleluia,
não se casam. Os anjos, meus irmãos, eles não geram. Quando fala anjos, fala de seres espirituais. Eles não são reprodutivos. E muitos andam mentindo por aí, dizendo que a violência tomou conta da terra, porque houve união sexual com anjos e mulheres na época. Não é verdade? É mentira. É mentira. Meus amados irmãos, aleluia, estes filhos de Deus, meus amados irmãos, aleluia, glória a Jesus, está falando, meus amados irmãos, aleluia, sem dúvida, estes filhos de Deus eram da descendência da linhagem piedosa de Sete, os filhos de Deus. Até aí, todos sabem, mas a outra parte eles torcem, eles mentem, e não é verdade. Meus amados irmãos, quando fala, aleluia, sobre glória a Jesus, aleluia, os filhos de Deus, está falando dos filhos da linhagem, da geração de Sete, eram homens que adoravam a Deus, que buscavam a Deus, louvados a Deus. Diz aqui o verso 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Uma aliança proibida por Deus. Os filhos de Deus, a igreja, somos nós. Aleluia. Quando fala aqui, meus amados irmãos, filhos dos homens, aleluia, está falando, meus irmãos, da linhagem, da geração de Caim. Uma geração perversa, uma geração maldosa, que não tinha comunhão, não tinha parte com Deus. Então, aleluia, esses filhos de Deus cobiçaram, viram as mulheres dos homens. É a descendência, a linhagem de Caim, meus irmãos. E muitos fazem má interpretação desta palavra. Meus amados irmãos, quantos lares com problemas hoje? Porque, meus irmãos, a irmã, a jovem, não vigiou. Alguém entrou dentro da igreja dizendo que, aleluia, quer adorar a Deus, quer servir a Deus, um espírito de engano terrível, e ali, aquela irmã achou que aquele varão, que aquele jovem estava sendo fiel, mas não estava, era um laço. E aquela jovem, meus amados irmãos, se entregou à paixão que ela sentiu no coração, meus amados irmãos. E o jovem faz um convite, acaba se casando com aquele jovem, e aquele jovem não quer saber de absolutamente nada com Deus. Meus irmãos, quantas pessoas no meio da igreja estão fazendo essa aliança, casando com pessoas do mundo? Julgo desigual, uma aliança proibida, uma aliança maldita, proibida pelo nosso Deus. Aí leva problema para dentro da casa. As crianças nascem. Meus amados irmãos, aleluia, toda a família sofre. Meus irmãos, é uma das lutas no meio do povo de Deus, se aliando com o mundo, julgo desiguais. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quantas pessoas hoje, elas se casam, depois divorciam, se casam de novo. Meus amados irmãos, muitas das vezes não está, aleluia, se casando com alguém lá do mundo, mas a esposa daquele irmão, ou ex-esposa, está viva. O esposo daquela irmã, ou ex-esposo daquela irmã, ainda está vivo. Mas mesmo assim, eles vão e se casam de novo. É pecado a mesma coisa, leva a maldição, um problema para dentro da casa. Deus não está neste negócio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas quem teme a Deus, meus irmãos, não tem esta mistura. Eles têm a mente de Cristo. Meus irmãos, vamos vigiar, vamos tomar muito cuidado. Porque aqui dentro desta passagem, meus amados irmãos, eles se misturaram, entraram as filhas dos homens, se casaram, se uniram.
É por isso, meus irmãos, que a maldade na terra cresceu. Crianças iam nascendo, o povo foi aumentando na terra, meus irmãos, era violência, era sangue, pessoas malfeitoras. Quantos e quantos hoje, meus amados irmãos, estão se aliando com a linhagem de Caim? É o mundo que nós estamos vivendo. Os filhos de Deus estão aí, a igreja, nós somos filhos de Deus, servos do Senhor, nós estamos aí, precisamos vigiar, meus irmãos. Quantas pessoas estão nessa situação em relação a uma união conjugal? A igreja, muitos do meio da igreja estão nessa situação. Isto é falta de temor. E agora, meus irmãos, estes filhos de Deus que se aliaram com as filhas dos homens aqui, meus irmãos, você sabe o que aconteceu com eles? Você conhece, aleluia, a passagem bíblica a respeito do dilúvio. O que aconteceu com eles por firmar uma aliança com o mundo? Com a descendência de Caim, foram destruídos no dilúvio. Em outras palavras, o próprio Deus a destruiu por causa desta aliança maligna. Eu quero, nesta tarde, falar com você, minha irmã, meu irmão, que se aliou com uma pessoa lá do mundo e hoje está esse problema aí dentro da tua casa. Quero falar com você, meu irmão, minha irmã, que se casou com alguém, embora de dentro da igreja, mas aquela pessoa não era viúva. Aquela pessoa não era viúva. Você está em pecado. Esse problema na tua casa aí é exatamente por causa disto. Porque a tua ex está viva. Porque o teu ex ainda está vivo. Ah, mas tudo está correndo dentro da minha casa. Minha despensa está cheia, meu carro na garagem, está tudo mil maravilha. Deus está satisfeito comigo. Você está enganado. Não misture as coisas. Não misture as coisas, porque a resposta vem na hora do arrebatamento. Quero ver você subir nessa situação, meu amigo, minha amiga. Quero ver você subir nessa situação. Deus lá atrás não fez dois Adão, não fez duas Evas. Aleluia. Deus constituiu o casamento. Esta união foi aprovada por Deus, mas diz a Bíblia, até que a morte separe. Ah, mas muitos homens tiveram mais de uma mulher no passado. Jesus disse que Moisés consentiu por causa da dureza do coração do homem. Aí Jesus fala, mas a princípio não foi assim. Então não tem apoio de Deus. Você está em pecado. Você está em pecado. Tome uma decisão enquanto há tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. O dilúvio não vem aí, mas o fogo que vai consumir toda a terra vem aí. O arrebatamento vai acontecer. E se continuar assim, minha irmã, meu irmão, jovem, não vai subir. Não vai subir. Nós vemos hoje este mundo nojento que nós vivemos, irmãos. Pessoas, a minoria estão se casando. A maioria estão amigando, ajuntando, aquela coisa nojenta. Crianças nascendo, é aquela coisa terrível, julgo desigual, meus irmãos. Mas a igreja tem que ser diferente. Amém? A igreja tem que ser diferente. Louvado seja o poderoso e eterno nome do Senhor Jesus Cristo. Fica mais esta rápida mensagem para o teu Enem espiritual. Como que está a tua vida conjugal? Como que está a tua vida conjugal? Não responda para mim, mas responda para Deus no teu coração. Amém? Deus abençoe, meus amados, e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.